E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa série Desvendando os Grandes Arquitetos. Por quê? Como e por que e como nós também conseguimos fazer e absorver isso que eles passam para a gente, como que eles conseguiram resolver problemas arquitetônicos, assim dizendo, ou melhor, como que eles dão soluções. Claro, né? Solução vem de um problema. E por que que eles conseguem desempenhar isso tão bem? E como a gente também, observando o que eles fazem, conseguiremos, né? Vamos tentar, conseguiremos fazer isso também. Qual a importância de se estudar o que nós estamos fazendo aqui, que é adquirir repertório, repertório técnico na arquitetura, na construção civil, nos estudos, no desenho técnico, muito. O que nós estamos fazendo aqui é muito, mas muito importante. Duas coisas. Uma, se você não tem repertório técnico, não sabe como se faz, você não vai conseguir representar, desenhar muito bem. Outra, se você não tem repertório técnico, é muito difícil você conseguir um estágio. Ou seja, uma coisa está casada à outra, ou você, ali, quando profissional, não vai conseguir resolver certos projetos arquitetônicos ou projetos estruturais, se assim você está seguindo por essa linha da engenharia, ou até entender desenho técnico e trabalhar com desenho técnico, por que não você que está fazendo edificações e você representar ali. E aí, durante todo o nosso vídeo, a gente vai dando dicas, dicas e dicas, a importância de adquirir repertório e os caminhos que você pode traçar dentro ali da sua profissão. Muito, mas muito importante isso que nós estamos fazendo aqui. E olha só, se você tem repertório técnico e uma das ferramentas, AutoCAD, é uma das principais que ainda se usa bastante, Revit ou ArchiCAD, por exemplo, você consegue sim montar com o repertório, né? Você consegue sim montar o seu portfólio. É nessa palavra que eu queria chegar, portfólio. Olha, eu como proprietário de um escritório de arquitetura, gostaria muito, mas muito que quando vier assim um estagiário se apresentar, ao invés de ele apresentar um currículo, ele apresente o portfólio dele. Ah, seria muito melhor para se conversar e muito mais atraente e muito mais fluida a conversa seria. Por quê? Porque o que estamos fazendo no repertório na arquitetura que você vai levar para o resto da sua vida. Exatamente para o resto da sua vida. Sem isso, cara, posso te falar uma coisa sinceramente? De coração sincero, você está fadado ao fracasso na sua profissão. Desculpa falar assim categoricamente. Por quê? Porque você não vai dar solução arquitetônica, você vai se desiludir com a arquitetura, porque você não vai conseguir projetar. E isso é fundamental, você se desiludir porque você não entende tal coisa. E esse é um dos grandes desânimos que a gente vê nos profissionais já formados, né? Não conseguindo exercer a sua profissão. Mas bora lá, bora lá. Esse é bem rapidinho, esse vídeo. Então, é um projeto de portugueses, né? De um escritório português. Cara, os portugueses são feras na arquitetura. Por quê? Por que que eu gosto de estudar eles? Porque eles dominam os materiais e aplicam esses materiais com assim uma sutileza, uma clareza dos materiais, uma perfeita aplicação. Você percebe que eles tratam bem os materiais. Essa residência, por exemplo, construída, concebida num único tipo de material. Olha o que eu vou te falar aqui, hein? Se você tem repertório, entende técnica construtiva. Os efeitos que ela pode causar ali, a importância dela, não só um efeito estético, né? Mas aonde você pode explorar ela, como, por exemplo, vou dar um exemplo já aqui, hein? Como o nosso Oscar Niemeyer, né?
sabia como se fazia aquilo, explorou aquilo ao máximo e transformou a arquitetura dele. Por que não a gente seguir este mesmo princípio? Então, se você sabe como explorar isso, e olha que eu vou te falar, quando você pega ali tudo que o cliente deseja, né, todos os anseios do cliente, o terreno, e você tem um repertório de arquitetura, de sistema construtivo, quando você vai projetar o primeiro traço que você passa no papel ali, você já sabe do que aquela parede vai ser executada. É impressionante como funciona e funciona muito adquirir o repertório na arquitetura e por isso que os arquitetos que a gente vê agora em ascensão ainda buscam muito esse repertório e estão ali sempre desenhando, vê ideias e está sempre buscando. E você tem alguns arquivídeos aí, assim dizendo, da nossa arquisérie, que eu cito, por exemplo, arquitetos que desenharam, fizeram a arquitetura dele e você vai ver que eles remetem a outros arquitetos, você vai ver que o traço deles começa a passar de geração em geração, assim dizendo, pode até ser, mas que vem já de um repertório arquitetônico e isso fica muito claro quando a gente entende. Beleza, vamos passando aqui, ó, concreto puro nessa arquitetura, né? Paredes executadas em concreto para que ele tenha esse efeito. Esses tipos de abertura são exatas. Imagine uma forma estourando aqui, como a gente vê, né? É claro, né? A concretagem disso é bem mais robusta, é bem mais cautelosa para atingir esse efeito de uma laje lisa, sim. Existe sim um tratamento após a concretagem, sim, existe. Mas para se atingir isso, deixar essa laje, né? Tá vendo que ela tem a paginação dela aqui, ó? Concreto puro. Concreto puro. E aí, como que se atinge isso? O que eu preciso prestar atenção? Olha esse piso aqui, né? Um piso moldado em loco, claro, né? Concreto puro, mas o que eles passaram sobre esse piso? Qual a importância de ele fazer esse traço no piso? Cara, isso é técnica construtiva e muito, muito importante. Isso não é só efeito, né, decorativo, um efeito de estética. Isso tem muito mais coisa por trás disso. Olha que interessante, não tem luminária no teto, olha como ele causou luminária. Olha como a pessoa, né, o arquiteto que fez isso, foi concebendo isso pensando em tudo, pensando até nos elementos decorativos. E aí, como a gente atinge efeitos desse, né? A aparência de uma casa convencional, mas de um sistema construtivo super, super robusto, né? E super contemporâneo. Olha que efeito lindo. O mínimo, né? Entra na linha minimalista? Entra, mas o mínimo causando o efeito, né? O mínimo, né? O mínimo é o máximo, assim dizendo, mais ou menos nessa linha, né? Que a gente segue ali e a gente relata essa arquitetura. Olha que detalhe, quantos detalhes. E aí, interiores, né? O que eu posso explorar? Como explorar isso legal? Instalações, como chega as instalações aqui de torneira, e aí, como explorar isso? Cara, a gente discute bem detalhadamente lá na ArcSérie, uns vídeos mais longos, né? E aqui a gente vai passando que efeito lindo, né? Como a gente pode causar isso? Instalações, a importância de a gente entender sobre sistemas construtivos. Olha isso, muito também feito na arquitetura brasileira, né? Piso-teto, né? Uma caixilharia piso-teto, só o vidro, vidro seco. Como que eu posso causar isso na minha arquitetura? Muito, mas muito interessante. Não é um banheiro, é um dormitório, né? Com fechamento de vidro. Nossa, mas dormitório é fechamento de alvenaria. Por quê? Por que que eu posso? Por que que eu não posso executar nessa proporção um dormitório? Posso ou não posso? Qual o efeito disso? E aí, qual a importância? Que arquitetura fantástica que a gente está vendo aqui em pouco segundo e buscando muito, muito repertório que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Muito importante isso ou não? Desenho técnico, muito importante. Como se dá esse desenho técnico? As paredes são aquelas paredinhas de 20 por 20 ou é parede estrutural? Tem algo a mais das paredes aqui, algo mais interno da parede? Nessa parede
tem, né? Olha só, como a gente tem duas camadas, como se desenha isso, qual a importância de se desenhar isso e isso ficar claro no projeto, porque se desenhar dessa forma e detalhar o projeto a esse ponto, para quem mais vai ser fornecido esse projeto? Para pessoal de instalação, estrutura, pessoal de elétrica, hidráulica. Aqui nesse caso, essa casa, por exemplo, tem aquecimento. E aí, quem vai ser direcionado para que ele respeite a arquitetura desenhada, para que ele respeite a arquitetura posta? Qual a importância de se desenhar tão bem a arquitetura? E aí, as ferramentas que a gente tem vai resolver problemas construtivos? O Revit resolve o seu problema construtivo? Te falo de cara, não resolve. O que resolve é a sua mente, o seu repertório. Repertório, isso é o que importa. E quando você senta na frente de uma ferramenta, se você tem repertório técnico, vai que vai. Você consegue sim executar grandes arquiteturas. Um grande abraço e fique com Deus.